A Apoia suporta o uso de MCP. Para isso, ela fornece um servidor de MCP que pode ser utilizado em outras IAs, como, por exemplo, o Claude ou o ChatGPT. Para utilizar, basta clicar aqui e tem uma ressalva importante que a IA precisa ser uma IA que não armazena os dados para futuro treinamento, certo? Porque usar uma IA que faz isso seria uma violação à LGPD e à resolução 615 do CNJ. Então tenha certeza que a sua IA tem essa política de zero retenção de dados antes de usar essa funcionalidade. Para usar em si, clique aqui em gerar URL. A Apoia vai gerar uma URL que pode ser vista aqui. Pode clicar no botão de copiar. Um detalhe importante é que essa URL só vai funcionar até 8 horas depois que a pessoa fez o login. Então, vale a pena gerar essa URL logo depois de ter feito o login para poder aproveitar as 8 horas. Depois vai parar de funcionar e aí a única maneira é repetindo todo o processo de novo, certo? Então eu vou ensinar aqui primeiro com o Claude. Então nós estamos aqui. No Claude tem essa opção aqui de Customize e uma das coisas é Connectors, certo? Então basta a gente escolher Customize Connectors, clicar aqui em Add Custom Connector e aí nós damos um nome, Apoia, por exemplo, e a URL que a gente copiou de lá é colada aqui, certo? Depois a gente clica em OK e depois a gente pode clicar em Connect. Muito bem, então já está conectado. Agora a gente poderia vir aqui e aí eu vou só pegar um número de processo aqui para servir de exemplo, pode ser esse aqui, por exemplo. E aí eu falo aqui para o Claude, me fale sobre o processo, e aí eu boto aqui um número de processo, por exemplo. Aí nessa hora, o Claude vai acessar, na verdade ele me pede a autorização, eu tenho que deixar ele sempre poder acessar, e ele vai consultar então os metadados do processo e vai me dizer alguma coisa sobre o processo. Vamos aguardar aqui. Ó. Aqui está um resumo do processo, certo? Aí vem aqui falando. Inclusive é interessante ver que ele usa a anonimização da Apoia, certo? Porque os dados estão vindo da Apoia e a Apoia, se tiver marcada ali a caixinha de anonimizar, ela vai anonimizar antes de mandar para o Claude, que é inclusive super importante. Tá? Então aqui nós tivemos um resumo do processo, mas a gente poderia também pedir para ele listar, por exemplo, liste os pedidos da inicial. Isso aqui obriga ele a obter o texto da petição inicial. E aí para isso ele vai ter que usar também uma outra ferramenta disponibilizada pela Apoia, pelo MCP da Apoia. Tá, então nós temos aqui agora a listagem justamente de todos os pedidos da inicial. Bem interessante, né? Quer dizer, o próprio Claude passa a ser capaz de interagir com os processos e as peças dos processos usando o MCP da Apoia. Agora vamos mostrar como funciona isso no ChatGPT. Rapidamente, vamos lá. Aqui no ChatGPT, essa opção fica em plugins. Então, clique aqui em plugins e depois nesse símbolo de mais aqui. E aí ele vai pedir o nome, a gente vai colocar aqui Apoia, descrição não precisa, e a conexão, nós vamos pegar aqui uma conexão novamente. Espera aí. MCP, get URL, copiar. Então aqui nós temos a conexão. Aqui na opção de autenticação a gente escolhe sem autenticação. E marcamos essa caixinha e mandamos criar. Se ele der esse erro dizendo que o conector já existe com esse nome, dê um outro nome, Apoia 2, por exemplo, e vá seguindo assim.
Eu observei que isso acontece quando a gente já fez uma experiência e está repetindo a experiência, mesmo que a gente tenha excluído o conector. Muito bem. Então, agora ele funcionou. A gente vai fazer aqui a conexão. Aqui existe a possibilidade de dizer que a gente aceita qualquer ação para ele não ter que ficar perguntando toda vez se é para aceitar ou não as ações, certo? Aquela autorização como ele fez ali no Clodes. Tá? Bom, é isso então. Está conectado o plugin. E agora, se nós viermos aqui, clicarmos aqui e depois depois tentarmos aqui o try in chat, né, o tente no chat, ele vai abrir um chat já carregando esse plugin, certo? E aí nós podemos fazer aquela mesma coisa que nós fizemos ali no Claude. Nós podemos vir aqui, deixa eu pegar aqui um número de processo. E aí eu vou escrever, me fale sobre o processo, e a gente coloca um número aqui. Observem que ele está dizendo que ele está chamando a ferramenta da Apoia, né? E aí obteve as informações e estão aqui aquelas mesmas informações, né? De acordo com a maneira de estruturar do ChatGPT. E a gente também, se quiser pedir informações sobre a peça, era quais eram os pedidos da inicial, por exemplo. Vamos ver se ele vai usar a outra ferramenta. Olha, pesquisando as ferramentas disponíveis. Chamando uma ferramenta. E aí sim, a lista dos pedidos, certo? Então, da mesma forma que a gente pode usar no Claude, a gente pode usar aqui no Claude, aqui no ChatGPT e em outros provedores, lembrando sempre dessa questão super importante, que é usar apenas em provedores que não retenham os dados para treinamento, nem deem nenhuma outra utilidade para os dados, visto que isso violaria a LGPD e a resolução 615. Um outro detalhe importante de segurança, que está inclusive escrito aqui, é que essa URL ela não deve ser compartilhada com ninguém. Ela já tem a autenticação dentro dela, certo? Então use ela apenas você mesmo para executar os seus prompts, mas nunca compartilhe, porque a pessoa que tem essa URL conseguiria obter os dados de processo da mesma forma que você está conseguindo, inclusive usando a sua própria conexão, certo? No seu nome. Então, não compartilha a URL também.